Hoje nós vamos falar aqui de um tema de extrema importância, que é a abertura do varejo de comércio de bens e serviços nos feriados. Essa discussão reacendeu quando a Portaria 3665 do Ministério do Trabalho exigiu acordos coletivos para que o nosso varejo de comércio e serviço pudesse funcionar nesses dias. E reacendeu uma discussão muito antiga, né? Que é a discussão em torno até que ponto o Estado brasileiro pode fazer esse tipo de ingerência na iniciativa privada através de um ato administrativo. Eu sou Inês Santiago, presidente da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul, e eu quero convidar todos vocês para esse debate extremamente importante para empresários e trabalhadores, que é a abertura do nosso varejo de comércio e serviço nos feriados. Venha conosco, nos acompanhe. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que impacta quem empreende, quem consome e quem trabalha nesse país. Nós estamos falando da abertura do varejo de comércio de bens e serviços nos feriados. Esse debate, ele voltou ao centro das atenções no momento em que o Ministério do Trabalho nos trouxe a Portaria 3665 e fazia algumas exigências, entre elas, acordo coletivo para abertura nos feriados. A medida gerou tamanha insegurança que reacendeu uma antiga discussão. Até que ponto o Estado brasileiro pode intervir na iniciativa privada e gerando esta insegurança para os nossos trabalhadores e empresários? E para conversar conosco sobre esse importante tema, nós temos a honra de receber aqui hoje o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que também é o autor do projeto de lei 5552 de 2023, que visa exatamente regulamentar essa matéria de abertura do varejo de comércio de bens e serviços nos feriados, gerando, assim, mais segurança jurídica para os nossos empresários, para todo o setor produtivo do Brasil. Eu quero aqui desejar boas-vindas, seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, de pronto, para começar, eu já gostaria de perguntar para o senhor o que motivou o senhor a apresentar o PL 5552 e qual foi a lacuna concreta que o senhor enxergou e identificou no modelo atual. Bom, primeiro, prazer falar com você, Inês, a todo o pessoal do nosso FCDL. Acho que é muito bom a gente poder conversar com quem produz, com quem emprega, com quem paga imposto nesse país e aí continua acreditando, né, no nosso país. Então, a gente está aqui em Brasília tentando defender a vocês, defender que vocês continuem tendo previsibilidade, né, segurança jurídica. O mínimo que a gente pode oferecer, que o governo pode oferecer para quem acredita nesse país e investe, é segurança, né? Que você possa botar o seu... Quando você põe no comércio, você não põe só dinheiro, né? Você põe a sua família no meio, você põe sua vida, você põe esperança, você põe muita coisa. E o governo acaba com burocratas aqui de Brasília tentando dificultar em uma portaria, qualquer coisa assim, a vida de cada um de vocês. Eu tive a participação, assim, o prazer de estar aqui quando nós fizemos a reforma trabalhista, já ajudou em muita coisa, não foi o ideal, mas conseguimos alguns avanços, né? E isso foi tramitando de uma forma tranquila. Logicamente, com o governo do PT assumindo, e o ministro Luiz Marinho, que é um ministro que tem um bom diálogo conosco, porém, nós não podemos esquecer a origem do ministro, né? O ministro é uma origem sindicalista, né? E ele acaba tentando no ministério atender aquelas pessoas com quem ele representa. Vamos lembrar que na reforma trabalhista, o Congresso não veio na reforma, o Congresso introduziu se acabar com aquele imposto sindical obrigatório, né? Para vocês terem uma ideia de quanto isso representava lá em 2016, que foi o último ano em que este imposto foi arrecadado de uma maneira completa, porque a reforma foi em 2017, então só houve metade da arrecadação em 2017. Em 2016, um ano completo, as centrais sindicais arrecadaram dos trabalhadores cerca de 4 bilhões de reais. O número certo, 3,96 bilhões de reais
foram arrecadados e repassados para centrais sindicais. Nós acabamos com isso, até porque nós acreditamos que sindicatos, associações, ele tem que ser de livre associação, se associa a quem quer, se associa a quem acha que ele presta um bom serviço, e para isso os sindicatos, as associações têm que ser eficientes. Se não forem eficientes, vocês vão perder parceiros. Então, você tem que comprovar a eficiência, fazer isso com qualidade, para que as pessoas que pagam para você a mensalidade, elas tenham a garantia de que você a representa bem. Essa é a nossa ideia. A partir disso, nós tivemos uma legislação mais calma. Com a entrada do Marinho, em 23, nós fomos surpreendidos com a portaria de que trazia de volta a tal o acordo coletivo. Né? Então, a portaria inicialmente falava em domingos e feriados. Foi um susto, eu estava aqui em Brasília, eu presido a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Domingos Sávio do Comércio e Serviço, nós corremos todos lá e conversamos com o ministro, ele nos atendeu, e que nós não entendíamos essa portaria. Como que uma portaria dessa sai? E eu acho que era final do ano, era uma coisa assim bem... Sim. Não tinha aqui em Brasília, pouca gente aqui em Brasília, e como isso saiu no final do ano, assim, na virada do ano, como é que isso pode ter acontecido? E o que me espantou é que ele disse que tinha uma mesa bipartite, de 10 pessoas que eram vindas da CNC, encaminhadas pela CNC, e 10 dos trabalhadores que chegaram nesse acordo. A CNC não confirma isso, e nós pressionamos o ministro. Para você ter uma ideia, no mesmo dia apareceram 17 projetos PDLs, que eles chamam, projeto de decreto legislativo, para assustar a portaria. Lógico que isso também assustou o governo, né? E o governo acabou suspendendo pela primeira vez essa portaria para que a gente pudesse abrir um diálogo com o governo e poder entender o que o governo queria. 6 meses depois, vencendo esse adiamento, houve um novo adiamento, eu acho que já foram 3 adiamentos, né? Para cima, conversa, e até hoje não chegamos a nenhum entendimento. O único entendimento que chegou é que realmente na reforma ele não poderia legislar ou fazer nenhuma portaria sobre domingo. Então sobrou o feriado. As novas portarias já vem falando só do feriado. Então, mais que o feriado também, você só poderia abrir se tivesse um acordo coletivo das categorias. E a minha pergunta sempre aqui é dizer o seguinte: quanto disso nesse acordo chega ao trabalhador? Né? A minha esposa já teve loja, já foi lojista, e o que eu saiba, todos esses acordos chegavam para o sindicato, nunca para o trabalhador. Então, o que a gente entende é que qualquer acordo para se abrir feriado ou domingo, ele tem que vir da discussão direta entre quem emprega e quem trabalha. Porque esse ganho, né, se houver, ele tem que ir para o trabalhador que está trabalhando no feriado, e não para o sindicato que está lá parado dentro de um escritório, apenas negociando com o sindicato patronal. Então, esse é o entendimento que nós temos. Por isso que nós fizemos a lei, porque se ficar esperando portaria em portaria, revogação em revogação, adiamento em adiamento, a cada vez que vai chegando no dia, tanto que essa última agora, nós ameaçamos botar o projeto na pauta, e o ministro disse: não, mano, ainda tem uma semana para vencer o prazo. Mas, ministro, as pessoas trabalham com projeção, as pessoas estão fazendo seus acordos, então alguém já está pensando e fazendo de acordo com a nova portaria. Não existe isso, as pessoas precisam ter essa previsão, ter tranquilidade para trabalhar. Já está difícil trabalhar hoje em dia no Brasil, você ainda está botando mais um empecilho. E ele tem feito as prorrogações finais. Nós tivemos uma reunião há pouco tempo agora nas frentes, em que nós vamos tentar colocar esse projeto ainda esse ano com uma pauta de votação para que a gente possa acabar de uma vez por todas e definir que esse não depende de acordo coletivo. Tá? A legislação já amplamente ampara a hora adicional, a hora noturna, a hora do sábado, a hora do domingo, a hora do feriado, já está tudo amplamente definido ali. Né? Então, não tem por que o governo se meter, principalmente tentando uma maneira de trazer de volta aquela arrecadação que os sindicatos tinham. Então, no final, o que querem com essa portaria é uma brecha, uma janela para voltar a dar dinheiro para sindicatos. Exatamente. Eu fico muito feliz, deputado, de ouvi-lo, porque, na verdade, nós temos exatamente essa visão. Com todo respeito aos sindicalistas e a importância que eles tiveram na década de 70, de 80,
foi efetivamente importante para o avanço dos direitos trabalhistas. Mas nós entendemos, assim como o senhor, que hoje, atualmente, o sindicato já não exerce mais esse papel de representar os interesses nem da classe laboral e nem da classe patronal. E por essa razão, fiquei muito feliz com a reforma de 2017, que pôs por terra o imposto sindical, né, com a ajuda aí do senhor e de todo o nosso Congresso. E efetivamente, esse é também o olhar da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul, e por isso nós fazemos todo um movimento aqui para apoiar o projeto de lei do senhor. Eu gostaria de perguntar se, na sua visão, deputado, a portaria 3665, ela extrapolou a competência do Executivo. O senhor entende que houve uma usurpação, na verdade, da competência do Legislativo Federal, quando ela vem tentando regulamentar uma matéria de extrema importância, né, que é a abertura nos feriados, ainda que tenha ficado só o feriado ali, tenha sido excluído o domingo, né? O senhor entende que houve uma extrapolação aí da competência do Executivo? Olha, eu acho que sim, mas nós não podemos correr esse risco, né? O ideal é que a gente possa legislar ou chegar a um entendimento logo com o Ministério e fazer alguma legislação. Eu entendo que o sindicato precisa ter uma forma de sobrevida, mas não pode ser em cima de negociação, em cima do patrão, né? Tem que ser em cima, vou dizer, de prestação de serviços, né? Essa é a nossa ideia. Por isso que a gente, há 2 anos discutindo, não tem texto, porque sempre vem naquela de obrigar a sentar na mesa e negociar, e que vocês já fazem, sabe? Só que vocês não fazem enquanto sindicato, vocês fazem enquanto trabalhadores. Você senta com o seu empregado, né? E ninguém vai dizer para mim que é, dizendo que a minha mulher teve 6 lojas. Então, a gente senta para abrir um comércio, por exemplo, num festa de Natal, num feriado, você tem que negociar com o funcionário, senão ele não vai, simplesmente ele não vai. E se ele não for, se ele for, ele não vai vender, porque ele não está, vai de mau gosto. Então, essa conversa já é algo normal entre patrão e empregado. Não precisa intervenção do Estado, não precisa intervenção de sindicato. Isso é algo normal e amplamente legislado. O problema é que a gente fica sempre naquela, eles acham uma brecha na lei para poder dizer, olha, mas não foi explicitamente falado, falaram no domingo, mas esqueceram, não botaram o feriado lá. Então a gente pode fazer por aqui. Como eles têm mais ou menos hoje o domínio do judiciário, nós precisamos estar bem atento a isso e não deixar isso acontecer. Estamos há 2 anos conseguindo essas portarias, tá? Mas eu acho que nós precisamos estar atentos e vocês são um papel fundamental nisso, tá? Porque eu digo aqui, as coisas, eu sei que está todo mundo trabalhando, mas as coisas acontecem aqui em Brasília. Então, queria também aproveitar que você é da CDL, da FCDL, parabenizar aqui o Zé César, grande parceiro, atento. A FCDL faz um trabalho maravilhoso aqui em Brasília, através da UNEX, que é outra frente parlamentar em que eu participo muito, que é do Comércio e Serviço, tá? No qual a UNEX é lá participante. Nós vamos ter aqui um simpósio semana que vem. Então, acho que essa representação aqui em Brasília, para estar atento a esses pontos, ela é fundamental, né? Às vezes você está no CDL e não sabe por quê, o que é que está fazendo lá, mas tem alguém cuidando de você aqui em Brasília, atento, conversando, chamando os deputados para conversar, trabalhando essas pautas. Então, eu acho que nós precisamos ver, independente de se há a possibilidade de ter uma portaria, porque tem alguma brecha. Se tem alguma brecha, vamos fechar essa brecha, vamos fechar essa porta para dar tranquilidade e paz para vocês. Perfeitamente, deputado. Conforme o senhor mesmo lembrou, né, nós tivemos essa portaria sendo suspensa por 3 ocasiões, seguramente, né? Já ouvi falar até em 5, e lembro que as federações fizeram um movimento muito significativo a cada momento que o governo nos assustava com essa portaria, no sentido de fazer a pressão necessária para todos aqueles projetos, né, que o senhor muito bem lembrou aí, para suspensão foram 17 naquela ocasião, né? Assim, nos parece que esse passo atrás do governo, reiteradamente, me parece uma falta de convicção do próprio governo, ou pelo menos uma fragilidade desse instrumento, né? E eu gostaria, nesse cenário, de perguntar para o senhor como o PL 5552 pode oferecer a estabilidade e a previsibilidade para os empresários e trabalhadores do Brasil, e mais, se o texto do seu projeto, deputado, traz uma regra clara e uniforme para todo o país. Sim, sim, para todo o país. A ideia é que a gente possa, assim como eles viram a impossibilidade de fazer qualquer portaria sobre o domingo,
nosso projeto é simples, a gente vai lá e inclui o feriado junto com o domingo, nas mesmas regras. Negociação entre patrão e empregado, como diz lá a reforma trabalhista. Tá? Então, isso é para todo o Brasil. E o que nos assusta é dizer assim, como é que você pode imaginar, Inês, cidades como, por exemplo, que são tipicamente turísticas, né? Você pegar Porto de Galinhas, você pegar Pipa, sei lá, você pegar Gramado e Canela, você pegar Bonito, né? Você pegar essas cidades e dizer o seguinte, olha, você vai fechar o comércio, porque não houve acordo entre patrão e empregado, porque o sindicato não fez Exato. acordo. Aí você, quando mais o empresário, que já tem dificuldade, que é naquele dia que ele vai conseguir vender mais, porque quem vive em estações turísticas depende do feriado. Né? É o dia talvez que mais vende. Como é que eu fecho? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fechar? Exato. Né? Como é que eu vou obrigar alguém a fechar o estabelecimento que é da onde ele vive, da onde ele paga imposto? O governo não vai cobrar menos imposto por causa disso. Né? Então, Exato. a nossa ideia de ter um projeto, deixando isso claro, é não deixar brecha para que isso possa acontecer, para qualquer cidadezinha lá possa resolver fazer uma legislaçãozinha direta lá e poder entrar nessa seara. Então, para nós, eu volto a dizer, eu acho que o ministro tenta manter isso enquanto ele estiver no ministério, porque eu tenho que entender o lado dele. Ele veio do sindicato e ele não tem o que dizer Uhum. para os sindicalistas de que ele retirou o projeto, tirou a portaria. Então, ele fica adiando, porque ele consegue segurar a turma dele também. Né? Mas nós não podemos deixar isso, nós temos que resolver. Então, a ideia nossa agora é fazer a lei, porque se for para se sustar o decreto, ele pode lá na frente fazer outro decreto. Então, a ideia nossa agora é dizer, ó, já que não houve acordo com o governo, vamos votar a lei e quem tiver voto no plenário vai ganhar. Perfeitamente, deputado. E isso que o senhor colocou é de extrema importância, porque assim, as atividades essenciais, e o senhor colocou, lembrou muito bem aí do turismo, né, que é um vetor de desenvolvimento no Brasil inteiro. Né? Aqui em Mato Grosso do Sul, no Nordeste, conforme o senhor muito bem lembrou, no Norte, né, que é a sua região. Então, como é que nós vamos fazer com a rede hoteleira, com a rede gastronômica, que precisa abrir nos feriados? E não só isso, né, deputado? Como que nós vamos proibir as pessoas de ficarem doentes no feriado? Porque nós precisamos das farmácias funcionando, né? São atividades essenciais. Os supermercados são atividades essenciais para a nossa população, os postos de combustíveis. Agora, imagina, conforme o senhor muito bem colocou, isso tudo, a abertura dessas atividades tão importantes, ficar submetida a um possível acordo, e nós sabemos o quanto os sindicatos, nesse momento, são duros na negociação, né, deputado? E Sim. coloca, na verdade, o setor produtivo numa posição quase de joelho. Então, a gente vê com muito bons olhos e com muita gratidão a sua iniciativa. E dentro desse cenário, eu gostaria de perguntar para o senhor como que o PL 5552 ajuda a preservar esse equilíbrio entre o direito do cidadão de ter acesso a bens e serviços essenciais mesmo nos feriados, e ainda assim garantir o direito do nosso trabalhador, seja a compensação, seja o pagamento em dobro, porque lembrando aqui que alguns trabalhadores até preferem, deputado, trabalhar no feriado, porque isso significa levar mais dinheiro para casa, colocar mais comida na mesa, porque há o pagamento em dobro. O projeto do senhor tem essa previsão, assegura esses direitos do nosso trabalhador para conciliar com a necessidade da nossa população de ter as atividades essenciais funcionando em qualquer dia do mês, inclusive nos feriados? Boa sua pergunta, Inês, porque, vamos lá, quando nós fizemos a reforma trabalhista, se falou que nós tiramos direitos dos trabalhadores. E ninguém tirou nenhum pedaço, nenhuma vírgula, nenhum ponto de direito do trabalhador. O direito do trabalhador foram sempre garantidos. Né? Como você falou, se você não pode, se você quiser no seu comércio botar um funcionário para trabalhar todo domingo, não pode. Né? Isso já está na legislação. Então, já os direitos de proteção dos trabalhadores, a hora extra, a hora noturna, tudo está legislado. Nada deixa de estar legislado. Então, o que nós precisamos fazer é fechar essa brecha, fechar esse espaço que pode estar a interpretação dupla de que o feriado ficou de fora. Ficou para uma negociação aberta entre os trabalhadores, que poderia ficar assim. O que não pode é ser exclusivamente pelo sindicato. É isso que nós estamos contra. O debate entre o patrão e o empregado é natural. Agora,
eu colocar um ente que não tem nada com isso, né? Que esse ganho que pode ser que haja não chega para o trabalhador, porque eu nunca vi o sindicato trabalhar dizendo, olha, eu só abro se você pagar R$ 10 a mais a hora para o servidor. Não, eles querem uma taxa que você pague para o sindicato. Exato. Isso é engraçado. Se a ideia fosse, ó, nós vamos negociar que quem trabalhar no feriado, em vez de ganhar só aquela hora dobrada, a gente quer a hora dobrada mais 20%. Tudo bem, mas não é isso que acontece. Né? É uma taxa que você paga para o próprio sindicato. Para o trabalhador, pelo que você falou, alguns gostam de trabalhar no domingo, alguns gostam de trabalhar no feriado, porque ganham mais, precisam, às vezes, para manter suas famílias. Né? E outra coisa, nós estamos numa sociedade moderna e que não tem por que mais o comércio fechar. Você faz rotação de servidor, é mais emprego, nós estamos precisando gerar emprego, né? Empregos formais. Que hoje o governo diz que baixou o desemprego, porém, o que mudou foi a metodologia do governo. Né? Por exemplo, quem está na Bolsa Família não está desempregado, segundo o governo. Pô, então, se ele não está desempregado, por que está recebendo Bolsa Família? Então, quem não está procurando emprego não está desempregado. Quem está na economia informal não está desempregado, porque não está procurando emprego. Quer dizer, é muito fácil eu baixar o número de desemprego assim. Né? O problema é saber quanto vocês pagam para botar uma pessoa. Porque o cara diz assim, o salário mínimo é pouco. Exato. Mas para você não é um salário, é 2, né? Ou até mais. Com tanto encargo que tem para pagar. Então, nós temos que entender isso. E o que está mais difícil, eu duvido que algum de vocês aí esteja conseguindo alguém de salário mínimo. Porque é mais fácil ele ganhar 600 de Bolsa Família, mais 150 lá de um auxílio de filho, aí não paga energia agora até 80 quilowatts, ganha uma casa grátis. Então, por que eu vou ter emprego formal de salário mínimo? Não é vantagem hoje para ninguém, deve estar dificuldade. Só a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, colocou um dado para nós aqui, que no Brasil todo tem 130 mil vagas de supermercados. 130 mil vagas de É supermercados. fato. Faltam empregados, porque são salários mais baixos e não tem quem queira, porque a maioria está ganhando bolsa. E não é vantagem. Ou seja, não temos falta de Exato. emprego. Né? Nós temos hoje uma política assistencialista, que eu não sou contra a política assistencialista, desde que ela tenha princípio, meio e fim. Né? Não posso ter uma porta de entrada e não ter porta de saída. Eu não posso acostumar essa pessoa a ela se acomodar a ganhar o bolsa e não procurar emprego, porque o bolsa é garantido. Isso está errado no governo. Não é o programa, é o modelo do programa, né? Que nós precisamos mudar. Porque senão não adianta. Hoje, aqui em Brasília, eu digo para você, ninguém consegue ninguém para trabalhar na sua casa por menos de 2 salários, porque não compensa, né? É melhor ela fazer diária. Então, nós chegamos no Perfeito. ponto em que sobra empregos e sobra desempregado. Então, como é que você compatibiliza isso? Então, é uma política, na minha opinião, errada do governo, e nós precisamos estar aqui atentos, porque, volto a dizer, a origem do governo, não só do ministro, mas do presidente, é sindicalista. Né? Então, nós temos que estar sempre atentos aqui, porque de vez em quando aparece um iluminado aqui querendo fazer alguma relação para privilegiar sindicatos, vou dizer, não são os trabalhadores, são os sindicatos, e sempre metendo a mão no bolso daquele que emprega, como se fosse fácil empregar, como se fosse fácil pagar imposto. Né? Nós estamos aí com uma reforma tributária, se Deus quiser, vai ser melhor, eu espero que seja melhor, trabalhamos para isso. E também porque eu acho que pior do que está não vai ficar. Né? Nós temos um dos piores regimes tributários do mundo. Né? Eu vi uma pesquisa de desse de 180 países pesquisados, o Brasil estava em 174. Eu tenho pena dos 6 que são piores que nós. Né? Então, você tem que trabalhar para que pagar tributarista, pagar contador, que você não consegue pagar suas contas e no final não sabe se pagou correto. Então, essa é a realidade do empreendedor brasileiro. Então, Inês, para ser bem claro, nós temos que deixar isso claro, nós queremos dar tranquilidade para vocês. Tá? Nós estamos aqui porque defendemos quem trabalha, quem produz, quem gera emprego. Lógico, sem tirar, ninguém aqui quer, e nem vocês querem nada contra funcionário, ninguém quer apertar funcionário mais do que pode, ninguém está aqui querendo, nós vamos fazer tudo para tirar o máximo o sangue do funcionário. Não, a maioria dos pequenos e médios empresários
trabalham com família, trabalham com os empregados, passam a ser muito amigos, inclusive, e trabalham juntos. Né? Então, a gente quer manter essa tranquilidade para vocês, que vocês possam tirar esse susto, pelo menos, de 6 em 6 meses que vocês estão passando. Exato. Deputado, na verdade, é um prazer muito grande conversar com o senhor, porque o que o senhor está colocando aqui nesse podcast efetivamente vai ao encontro da dor do nosso setor aqui em Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro. Né? Essa questão do assistencialismo, que sim, é importante porque há uma população vulnerável que precisa realmente ser assistida, mas há também uma população que não tem toda essa necessidade. Então, o controle, na verdade, né, o modelo, conforme o senhor colocou, que é adotado por este governo, ele realmente coloca aí todo mundo numa posição de necessitados e tira do mercado de trabalho uma mão de obra que o setor produtivo precisa para continuar as suas atividades econômicas, e isso emperra diretamente o desenvolvimento das cidades, dos estados, do país, né? Então, nós vivemos essa realidade aqui em Mato Grosso do Sul, com uma escassez gigante de mão de obra, embora tenha vagas abertas o tempo inteiro, né, que não são preenchidas, exatamente por esse excesso de assistencialismo e essa falta de controle, na verdade, de como esses recursos estão chegando, para quem estão chegando, e se efetivamente há essa necessidade, né? Mas agora eu gostaria de abordar com o senhor um ponto... Rapidinho. Vamos falar agora desse aumento da isenção de pagar em luz, até 80 quilowatts. Né? O governo pode dar um benefício, pode, mas ele tem que assumir o ônus a ele. O que o governo fez? Jogou para cima das empresas. Então, o que o cidadão tem que entender que o que ele está deixando de pagar de energia, ele vai pagar mais caro nos produtos que ele vai comprar. Porque o seu supermercado vai pagar mais energia, se a gasolina, se o posto vai pagar mais energia, se a loja vai pagar mais energia, se o comércio vai pagar mais energia, é natural que isso vai para dentro da planilha. É natural que tudo aquilo que o cidadão pobre que parou de pagar energia vai passar a pagar mais caro. E no final é tirar do bolso e botar no outro. Mas o governo sai como salvador da pátria. Exato. E é muito importante isso mesmo que o senhor está colocando, porque quando nós vemos um benefício sendo concedido, a gente sabe que, ao final, isso vai estar no preço final de cada produto, de cada serviço nesse país. Porque não existe milagre. O governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é o setor produtivo. Quem produz riqueza são os nossos empresários que arriscam o seu capital todos os dias, abrindo as suas empresas e insistindo em gerar este emprego, que é uma vaga cara. Por quê? Porque o salário que o trabalhador leva para casa, às vezes é pequeno, mas o que custa para o nosso empresário gerar esse posto de trabalho e atender todas as exigências e toda a carga tributária que o governo impõe para que esse posto de trabalho seja gerado, é mais que o dobro do que o nosso trabalhador leva para casa. Então, essa é uma realidade perversa no nosso país, né, deputado? É por isso que nós defendemos a desoneração da folha. Nós sabemos Perfeito. que ela mantém o INSS, mantém a Previdência. Quer dizer, podia ser menos, porque já roubaram tanto, né? Mas, de qualquer maneira, é a fonte que existe hoje. E é uma fonte que está esgotada. Né? Nós fizemos uma reforma previdenciária 5, 6 anos atrás, tem que fazer outra já, não aguenta. Graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais, o brasileiro vive mais, tem mais gente aposentada, recebendo, e menos gente trabalhando para pagar esses aposentados. Então, essa Exato. fonte ela não pode ser mais essa fonte. Tá? Aí nós precisamos desonerar a folha. Como é que eu vou cobrar imposto de quem emprega? É um absurdo isso. Né? Eu emprego uma pessoa e pago imposto porque estou empregando. Exato. Isso não se faz, isso não existe. Esse modelo tem que acabar, tem que mudar. Nós temos que ter capacidade, criatividade aqui para poder mudar a fonte que abastece a Previdência, para que a gente possa desonerar a folha e você poder pagar mais o seu funcionário, melhor o seu funcionário, que vai trabalhar com mais dedicação, com mais tranquilidade, e você acaba oferecendo mais lucro. Então, essa é uma regra básica, mas que é muito difícil, às vezes, você... Toda mudança é difícil, né? Mas esse tipo de mudança, porque nós somos, infelizmente, Inês, aqui, um país corporativista. Na verdade, no final, quando a gente mexe com corporações, vai mexer no judiciário aqui, para você ver a briga que é.
É verdade, deputado. E assim, eu fico muito feliz que o senhor esteja aí, né? E nós aqui, na nossa medida também, lutando contra esse sistema, que nós acreditamos que só assim a gente vai conseguir avançar, ainda que os avanços não sejam a passos largos, mas eu acredito muito no trabalho do senhor aí, né, com a sua equipe, no nosso trabalho aqui enquanto federação, o trabalho da nossa Confederação Nacional, ainda que a gente consiga avançar um pouquinho, mas estamos certamente caminhando. E agora, deputado, já caminhando para o final da nossa conversa muito agradável com o senhor, eu gostaria de colocar um ponto que é de extrema importância, porque nós estivemos, conforme eu disse, eu bati na porta aqui dos nossos deputados federais, solicitando o apoio para o projeto de lei do senhor, né, que precisa tramitar em regime de urgência. Então, e eu digo isso, deputado, porque logo, daqui a pouco nós teremos o recesso, e logo em seguida nós temos a promessa do ministro do Trabalho de entrar em vigor essa portaria em 1º de março de 2026, né? Ou seja, na virada do ano. E eu pergunto para o senhor, existe a possibilidade real de que o projeto 5552 tramite em regime de urgência e seja aprovado ainda esse semestre? E digo mais, como que está o humor, como que está o diálogo com o Ministério do Trabalho e com as centrais sindicais? Há uma abertura para a convergência nesse sentido? E chegando ao Senado, deputado, tem um ambiente lá no Senado para que esse projeto tramite com a celeridade que o setor produtivo brasileiro precisa? Eu acho que sim, mas eu acho também, Inês, que não adianta só o Mato Grosso querer. Tá? Nós precisamos que todo o sistema, vocês têm um sistema que tem uma Mato capilaridade de Grosso do Sul, deputado, senão eu vou apanhar dos nossos sul-mato-grossenses. é Mato Grosso do Sul. Tá? Então, assim, eu preciso que o Brasil se encaixe nisso, entendeu? Porque, vamos lá, se vocês se mobilizarem, a capilaridade que vocês têm nesse país é enorme. Talvez você não saiba a força que vocês têm, unidos. Né? Se todo mundo pegar essa causa e todo mundo chamar seu deputado, porque é difícil você ter alguém aí que não tenha votado em alguém, que não tenha participado da campanha de alguém. Então, Sim, botar com todo certeza. mostrar, fazer a matéria nos jornais, nas redes sociais, mostrando quais são os deputados que apoiam. Assim, é uma coisa que nós precisamos de engajamento. Cada vez mais a sociedade tem que entender que quem muda a sociedade é a própria sociedade. Não vamos esperar apenas políticos mudarem. Quem muda a Perfeito. sociedade é a própria sociedade. Então, vai depender muito também dessa urgência do engajamento de vocês, porque os sindicatos se mobilizam. Eles estão sempre aqui, estão sempre falando. E vocês, como estão trabalhando, estão tentando pagar os impostos, né, no final das contas, no final do mês, vocês às vezes não têm tempo de estar aqui. Mas vocês não precisam estar aqui, vocês precisam mobilizar a base de vocês, né, para que a gente possa ter isso. Eu acredito que nós vamos ter, se colocar em votação, nós temos uma vitória muito tranquila. Tá? O problema é sair dessa inércia, porque o governo vem contra, a liderança do governo vem contra, precisa de um acordo para ir para plenário. Então, nós precisamos vencer essas dificuldades e só vamos vencer isso com a união de quem defende, quem está aqui pensando no setor produtivo, e eu acho que é a maioria, nós ganhamos com muita tranquilidade, mas nós precisamos ser pressionados. Aqui nós matamos um leão por dia. Nós temos todo dia aqui um problema para resolver. Né? Nós estamos com licença ambiental, hoje ia votar os vetos da licença ambiental, o presidente do Senado suspendeu a pedido do governo. Então, assim, aqui toda semana tem um tema que está aqui aflorado. E aí assuntos como esse vão ficando para depois. Então, nós precisamos aproveitar que vocês vão fazer um grande seminário aqui em Brasília. Eu acho que é visitar o gabinete de todos os deputados, tá? Pressionar, porque é assim que anda, é assim que funciona a casa. Né? E quando os deputados têm interesse, que são pressionados pela sua base, isso funciona. Nós falamos há pouco do nosso deputado Rodolfo Nogueira, é um parceiro, amigo, e quero deixar aqui também dito para você, nós tivemos uma grande vitória na cesta básica, tirar imposto da cesta básica, Sim. proteínas não estavam lá, o governo não mandou com a proteína. Nós conseguimos introduzir a proteína na cesta básica, houve um mal entendido aqui através do presidente da casa, com alguns membros que foram da época do presidente Bolsonaro e convenceram eles que isso não era bom. Né?
E o nosso deputado Rodolfo Nogueira teve um papel fundamental, junto Sim, conosco, para ir ao presidente Bolsonaro, mostrar a realidade para ele, né? E ele entendeu, né? E deu aval para que o PL que tinha o destaque nesse momento, se o PL tirasse, não teria a isenção da proteína na cesta básica, e nós tivemos um grande movimento com a participação do Nogueira, fundamental para convencer, com o produtor rural que ele é, convencer o presidente que entendeu de cara e liberou o PL para ficar o destaque, e nós acabamos conseguindo essa grande vitória. E eu queria deixar de público aqui com você esse agradecimento ao deputado Rodolfo Nogueira, que foi um parceirão nosso nesse trabalho aqui na reforma tributária. com certeza, deputado. E nós, da mesma forma, acompanhamos esse momento, e foi de extrema importância realmente a atuação do deputado Rodolfo Nogueira. E de Eu estou lhe ouvindo agora, Inês. estivemos também com o deputado Dagoberto, e todos se mostraram uma atuação muito positiva no sentido de auxiliar para que a gente consiga aprovar o quanto antes o projeto de lei que o senhor colocou na mesa. Já estamos caminhando para o final, deputado. Eu gostaria que o senhor deixasse aí a sua mensagem final para o setor produtivo de Mato Grosso do Sul. Nós somos hoje mais de 60% da economia desse estado, assim como somos 72% do PIB nacional, né? Então, o varejo de comércio de bens e serviços efetivamente é uma força gigante desse país, a maior força desse país. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final aí para os nossos sul-mato-grossenses, os nossos empresários e trabalhadores. Olha, eu sou sempre um cara que tem muita esperança, muito otimismo. Apesar do que está passando no Brasil, vocês são uma região que move esse país, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, chegando ali no Passo do Pará. Essa região é a parte que move esse país através do agro, através do comércio, do serviço. Então, é uma região pouco assistida pelo poder público, a verdade é essa. Né? As Sim, pessoas olham muito para o eixo do Sudeste, São Paulo para baixo, né? Rio, tal, Minas, Bahia, isso tem uma atenção maior. A gente fica ali meio esquecido, Centro-Oeste e Norte parece que ficam isolados. O Nordeste, por ter uma bancada muito grande, e eles mantêm assim, um discurso muito bom de que são os mais fraquinhos, e já não são mais, né? Já não são mais. Você tem hoje uma indústria do turismo muito forte lá, mas afinal o Centro-Oeste e o Norte são as áreas que são menos assistidas pelo poder público. Ou nós fazemos por nós, ou não vai chegar nunca. Então, eu sou otimista, acho que essa fronteira agrícola, que eu espero que o ferrogrão aconteça, que vai ligar muito mais a nossa região de vocês com a nossa, pelo escoamento através de Miritituba, melhorando o meio ambiente, não poluindo, sendo um novo corredor de exportação dessa região toda, porque Santos e Paranaguá já estão lotados, não aguentam mais, nós temos que encurtar esse trajeto. Só para ter uma ideia, se um navio carregado sair em Santo Paranaguá, ele leva 5 dias navegando para passar na costa do Pará. A gente ganha 5 dias de navegação, isso é o custo Brasil que nós precisamos resolver também. Então, apesar de tudo, eu sou otimista e acho que isso está na nossa mão, né? A nossa mão de poder ajustar esse país. Volto a dizer, quem muda a sociedade é a própria sociedade. Então, está na nossa mão. A eleição é feita de 4 em 4 anos, não é para você simplesmente fazer uma festa ou no dia e só votar nas pessoas. É para você mudar o rumo do seu país, é para você comandar o seu país. Quem manda e quem põe os políticos é o eleitor. Eu fico chateado quando eu vejo apenas o eleitor apontar o dedo para o político. O político está aqui, está aí no seu estado, seja lá onde ele for, ele foi colocado pelo eleitor. Então, a grande responsabilidade de qualificar o político é do eleitor. Está na mão dele a mudança, e eu espero que a gente consiga entender isso, né, e que a gente possa sempre valorizar quem trabalha, quem emprega nesse país, quem tem a força de empregar, quem tem a resiliência de continuar acreditando nesse país, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade que é ser um empreendedor nesse país, sem crédito, crédito caro, enfim, eu não preciso dizer isso para vocês. Então, nós estamos aqui para tentar, pelo menos, minimizar isso dentro das frentes que a gente trabalha, dentro da atuação que a gente faz. Agora, é importante a mobilização de cada um de vocês. Volto a dizer,
vocês têm uma força que talvez nem vocês saibam o tamanho que vocês têm, desde que todos estejam mobilizados juntos. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. Estamos à disposição e quando vier em Brasília, vamos tomar um café. Ótimo, deputado. Eu costumo dizer que o varejo no Brasil é como um elefante amarrado num banquinho. Não tem ideia da força extraordinária que tem, que o senhor muito bem lembrou. Deputado, em nome da Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul, eu quero deixar aqui a minha gratidão pela presença do senhor e, sobretudo, pela sua iniciativa do projeto de lei 5552, que vai trazer a segurança jurídica, a estabilidade, a previsibilidade que o setor produtivo de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil precisa. Muitíssimo obrigada por isso. Conte sempre com a Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul. Estamos à disposição dos bons projetos como esse que o senhor coloca na mesa e esperamos ansiosamente que seja aprovado o mais rápido possível para que a gente, em 2026, tenha uma nova realidade neste particular quanto à abertura do nosso varejo nos feriados. Muito obrigada mais uma vez e disponha sempre da nossa federação aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Inês, obrigado a todos do Mato Grosso do Sul, é um prazer falar com vocês e vamos trabalhar juntos nós vamos ser sempre mais fortes. Resta claro que o Brasil precisa mais do que nunca de regras claras, permanentes e estáveis, que possa dar segurança jurídica tanto para quem gera emprego, quanto para os nossos trabalhadores e também para o nosso consumidor. Muito obrigada, deputado, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio do nosso podcast. FCDL-MS, a força do varejo de Mato Grosso do Sul.